Glória a Deus. Queria saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. É uma alegria estar aqui, né? É uma alegria poder ministrar. E a alegria maior é poder ouvir a Deus no tempo de hoje. Ouvir uma voz de Deus, trazer uma palavra de Deus para a nossa vida hoje, mediante a tudo que nós estamos passando, né? Mediante essa pandemia aí. Como é que eu vejo isso na palavra, né? O que é que Deus me fala? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje, no Salmos. Nós vamos começar no Salmo 121. O tema da mensagem de hoje é os que confiam no Senhor. Repetindo, os que confiam no Senhor. Por quê? Porque tem muita gente que não confia em Deus. Existem pessoas que falam sobre Deus, sabem sobre Deus, pregam sobre Deus, mas não confiam no Senhor. É incrível. Existem muitos que falam sobre, mas não confiam. E você só pode dizer que confia no Senhor quando existe um momento, uma situação na qual é necessário demonstrar confiança. E eu quero dizer para você hoje, as pessoas que estão aqui confiam no Senhor. Porque senão não teria chego aqui. Estaria em outro lugar escondido. Vocês vão perceber hoje que a mensagem é forte. Se segura aí, que eu creio que Deus vai falar com muitos aqui nessa noite. Vamos lá. Começando no Salmo 121. E essa mensagem é fresquinha. Deus estava me dando ali ainda. Eu ouvindo os louvores ali, adorando. Querendo vir aqui para frente. Mas eu estava terminando de montar essa mensagem aqui que o Senhor estava ministrando ao meu coração. Salmo 121 fala assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Diga assim: o Senhor protegerá a minha saída e a minha entrada. Ou seja, quando você sai de casa, Deus é contigo. A Bíblia diz que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu ficarás de pé. Você fica de pé quando você confia em Deus. Ele guarda a tua saída e a tua entrada. Por quê? Porque vai ter tempo difícil de sair. Vai ter tempo difícil de sair. Nós estamos passando por isso. Nós precisamos entender que o único que pode nos ajudar hoje verdadeiramente é Deus. É Ele que nos guarda. É Ele que tem guardado, que vai guardar. Agora eu quero mostrar para vocês a situação. Uma situação aqui. Uma palavra Deus me deu enquanto eu estava orando com meu filho antes de comer. Outra, o Senhor foi acrescentando. O que acontece com o povo de Deus? Por que essas coisas acontecem? Por que Deus mandava praga? Por que Deus mandava sinais? Por que Ele permitia isso? Existe um porquê. Existe, e eu quero mostrar para vocês hoje, aqui na palavra de Deus. Se você crê que Deus está te protegendo, eu creio que você crê, por isso você está aqui hoje, porque Ele é o seu refúgio. Nós precisamos, mais do que falar sobre Deus, é confiar no Senhor. E eu quero mostrar para vocês aqui alguns casos de homens de Deus que confiaram em Deus. E Deus os salvou, e Deus deu a bênção para eles, e eles entraram na terra prometida, mas também existiram homens de Deus que não entraram na terra prometida. Existem vários casos aqui, eu vou falar de alguns. Existe profeta que estava vendo destruição, que estavam cercados pelo problema, mas no mesmo minuto existia um profeta que estava vendo que Deus, que era maior os que estavam com ele do que estavam contra ele, que é a história de Eliseu e o discípulo do profeta. Eu vou orar por você para que Deus abra os teus olhos. E a minha oração nesta noite é que Deus abra os seus olhos. Abra os olhos de quem estiver ouvindo essa mensagem pela internet, que o nosso Deus é maior do que qualquer pandemia. Ele nos protege. O que está sendo seminado? Realmente o espírito de medo. Nós precisamos orar, a coisa é séria sim, mas Deus nos protege. Eu não posso, tudo que o inimigo quer é que o medo entre em mim. Se o medo entrar, qualquer outra coisa pode entrar. Não só coronavírus, como uma depressão, como uma vontade de parar de buscar Deus, como um desânimo, como tantas outras coisas que têm entrado por causa do medo e das dificuldades.
E eu quero dizer para você, os que confiam no Senhor, eles se tornam pessoas inabaláveis. Tá sofrendo, vem luta, vem perturbação, vem gente querendo derrubar, mas você permanece de pé. Você não desiste. E é isso que Deus quer trazer para a sua igreja. Olha só. Eu vou mostrar a diferença aqui para vocês. Abra sua Bíblia agora. No livro de Jeremias, capítulo 17. Vamos para Jeremias agora, capítulo 17. Olha só. O que está acontecendo hoje? Por tantas vozes que nós estamos ouvindo, se você abrir um jornal hoje, são muitas vozes. Se você sai de casa, são tantas as vozes aterrorizadas, com medo. Né? Eu até falei que até entre os homens de Deus, numa das pregações, os homens estão com medo até de apertar a mão e dar a paz do Senhor para o seu irmão, para a sua irmã, com medo de pegar aquilo. Entendeu? Os homens de Deus que eu falo, às vezes os profetas mesmo. Existem profetas e profetas. Lembra no tempo de Elias? Elias foi enfrentar, né, os profetas de Baal, mas no mesmo tempo tinha 120 profetas nas cavernas sendo alimentados. Existem homens que estão saindo para ajudar, mas existem outros que estão nas cavernas trancafiados com medo. Mas existem os corajosos. Existem os que estão crendo que o Senhor é a força de verdade. Como é que eu sei quem crê e quem não crê? Não é pelo que fala. A Bíblia diz em Isaías 58 que esse povo que se chama pelo nome, que diz, né, que adora a Deus, que ama a Deus, mas o coração está longe de Deus. Com as nossas atitudes, com o que a gente faz, com os frutos que nós temos, nós demonstramos o quanto nós amamos a Deus e a sua obra. Mas existe também dizer que gosta, que ama, mas também não toca no arado, não sai de casa, não ajuda ninguém, morrendo de medo. Existem as duas coisas no dia de hoje. Vocês não lembram? Deus mandou 12 espias olharem a terra. 12 eram os 12 melhores líderes que tinham em Israel. O que aconteceu? 10 voltaram dizendo, difícil demais. Realmente a terra é muito boa. Ela mana leite e mel, as uvas grandes. Era necessário 2 homens para carregar, de tão boa que era a terra. Porém, a dificuldade era grande demais. Tinha muito gigante. Era uma terra que tem os enaques gigantes. E eles decidiram então não entrar. Porque a maioria dizia o quê? Não vai dar. É muita luta, tem muitas pessoas naquela terra, tem muitos inimigos. E eles convenceram então a Moisés que não dava para entrar, porque a maioria não queria entrar. Mas Josué e Caleb tinham outra visão. Todos 12 eram homens de Deus. O que faz 2 crerem e 10 não crerem? Porque 2 estavam mais perto de Deus. Porque 2 estavam crendo. Existia dificuldade, eles estavam mentindo? Não, existia. Existia perigo? Existia. Sempre vai existir perigo. Sempre vão existir dificuldades. E sempre vai existir uma maioria medrosa. Uma maioria que está com medo. Está com medo. Sabe qual foi o problema de Jó? Aquilo que eu temia me sobreveio. E Jó teve medo. E por isso aquilo pegou nele. Mas ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus. A única falha que Jó teve na vida dele, que ele tinha medo. Tinha medo que alguma coisa pegasse o filho dele, que acontecesse alguma coisa com ele. Aquilo ali foi uma brecha, mas ele era um super homem de Deus. Íntegro, reto, temente a Deus. Em meio de toda a desgraça que aconteceu com a vida de Jó, ele não perdeu a fé dele. Ele continuou crendo. E Deus o honrou, trazendo 2 vezes mais tudo que ele tinha perdido. Fé. Confiança, ele podia ter tido até medo, mas ele confiava tanto. Jó foi alguém que confiou no Senhor, teve tudo restaurado. Talvez você passou por uma luta, uma queda, uma derrota, ou alguma coisa não deu certo na sua vida. Não importa, se você confia em Deus, por mais que teve algum tropeço, algum problema, alguma luta, mas você continua confiando, Deus te restaura, te dá 2 vezes mais. Nós conhecemos a Bíblia, a vida de Moisés. Moisés teve um tempo que casou com um etíope que não era para casar, o homem que tinha visto Deus face a face. Ele continuou, entrou na terra, ele não entrou, mas avistou a terra prometida, continuou guiando o povo de Deus. Davi passou por lutas tremendas, por pecados abomináveis, mas ele se consertou e continuou andando com Deus. Deus, ele restaura, mas todos esses que eu estou falando eram valentes. Diga assim, é necessário ser valente. Ser valente quer dizer confiar no Senhor. Não é na sua força, não é que você é fortão, não é que você é malhadão, não, mas é confiar no Senhor. Isso te faz valente.
confiar não, eu tenho um Deus que me restaura, eu tenho um Deus que me perdoa, eu tenho um Deus que vai na frente, eu tenho um Deus que vai me dar vitória, que não vai deixar isso fechar, porque a obra é dele. Está entendendo? A sua confiança vem de Deus. Aí as pessoas vão dizer que você é louco. Por quê? Fazem parte dos 10 medrosos. Sempre a maioria está com medo. Eu nunca vi. Jesus estava pregando sobre Santa Ceia, o templo estava lotado. Quando ele começou a dizer que era necessário comer do corpo dele e beber do sangue dele, todo mundo começou a ficar apavorado, começou a sair da igreja. Aí ficaram só os discípulos. Aí Jesus disse, vocês vão querer sair também? Aí os discípulos responderam, não, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Às vezes as coisas vão apertar. Mas quando você sabe quem você é, você não abaixa o padrão, você não abaixa o passo. Jesus não... Eita, o pessoal está saindo aí, vou mudar minha mensagem. Não tinha como mudar a mensagem. A mensagem era essa, tinha que comer a Santa Ceia. Tinha que ceiar, tinha que comer do corpo dele, tinha que acreditar nele. As coisas de Deus, elas vêm pela fé. Tudo que você imaginar que você vai receber pela fé, não é por uma carta escrita, é pela fé. Tudo que você precisa hoje é crer que Deus é contigo e o medo vai embora. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus te protege a tua casa. Eu vou te mostrar aqui em Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, fala assim, ó, presta atenção, é forte isso. Mas é necessário a gente entender que a nossa confiança tem que estar em Deus. Fala assim, ó, 17:5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Olha só, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ou seja, quando eu vejo a humanidade mortal me dizendo alguma coisa, querendo me convencer de algo que a Bíblia não diz da mesma forma, o que acontece? Meu coração se afasta do Senhor. Se afasta. Porque eu paro de ter fé. Todo mundo está dizendo que eu vou pegar esse negócio. Todo mundo está dizendo que o coronavírus está aí. Está aí, só que eu tenho o seguinte, eu tenho um Deus que me blinda. Eu tenho um Deus que afasta a praga da minha casa. Eu sou coberto com o sangue de Jesus. Cadê os homens de Deus? Cadê os profetas de Deus nessa hora? Cadê eles? É bonito pregar, é lindo pregar. É lindo. Mas é tão bonitinho, né, ver cada um só trancado. Eu creio dessa maneira, que os profetas de Deus têm que sair. Tinha vários profetas dentro da caverna, mas Deus estava procurando aquele que iria enfrentar o Acabe. Por isso que eu digo, os homens de Deus, eles têm que ter fé para enfrentar. Não é ficar por aí sem se cuidar. Se cuida, mas tem que enfrentar o medo. E eu não estou falando só de coronavírus, não. Eu estou falando de tudo na vida. O homem de Deus tem que ser ousado, ele tem que ter fé para começar um negócio, para manter, para orar, para começar uma igreja, para começar uma célula, para crer numa cura de um parente. Tudo exige fé. Tudo. O homem de Deus exige fé. Não é ficar trancafiado dentro de uma caverna esperando um milagre acontecer. Você tem que ser o milagre. Você tem que ser o homem que vai lá enfrentar o Acabe, que vai dizer que Deus vai mandar fogo do céu, e Deus vai mandar fogo do céu e queimar os profetas de Baal. A gente tem que ter atitude. Diga, é necessário. Se eu digo que confio em Deus, que eu tenho atitude. Preciso ter atitude. Todo mundo diz, fecha, fecha, fecha. Fecha nada, vai ficar aberto. Vai ficar aberto. Não se preocupe, porque se for acontecer alguma coisa é comigo. Eu sou pastor. Ninguém tem nada a ver com isso não. É o pastor que disse, ó, leva ele. Não tem problema. Homens de Deus morreram de cabeça para baixo, preso, apedrejado, e se alegravam no Senhor. Uns são e outros não são. A diferença é na hora da dificuldade que a gente vai saber quem confia. Eu confio em Deus. Olha só, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade disso, eu tenho falado para vocês, mas eu continuo, nessa semana mesmo, orando por gente doente sendo curada. Orei com gente com caroço desaparecendo, gente com coluna torta, até aqui na igreja, Deus alinhando a coluna, entendeu? Pessoas mortas ressuscitar. Se eu vejo e creio que Deus faz um morto ressuscitar, quanto mais acabar com a pandemia, quanto mais me deixar imune a isso. Deus faz. Deus faz. Já vi cego ver. Já vi gente de cadeira de roda sair andando. Como é que vão querer me convencer que uma pandemia ou que qualquer outra coisa é maior do que esse Deus? Não é. Não é. Então aqui está falando aqui, ó. Se eu confiar mais no que os homens estão dizendo, ó, aqui, é claro aqui, ó.
Ele fala assim, ó, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Quando eu confio mais nos homens do que em Deus, o meu coração se afasta de Deus. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Presta atenção, quando você confia mais em homens, em notícias humanas do que em Deus, você começa a ficar seco. Porque um arbusto no deserto é uma pessoa seca. Ela é seca de palavra, ela é seca de atitude, ela é seca de carinho, ela é seca de amor. Não tem mais, porque está no deserto. E a pessoa está um arbusto seco. Você encontra pessoas que são secas, não tem mais o que falar, não tem mais um gesto de amor, não tem mais nada, porque o medo tomou conta e o medo paralisou muitas pessoas. Eu tenho visto nesses dias algumas igrejas aqui, poucas, mas eu tenho visto igrejas distribuindo cesta básica. Eu tenho visto pessoas dando de comida, outras pessoas orando por outras pessoas na rua, por cura, por proteção, saindo e fazendo. Então é isso que Deus quer da gente, que a gente não tenha medo, não ande em medo. Olha só, ele será, quem não confia, né? Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Você já notou pessoas que não vê bem nenhum? Ela está seca e diz, não tem nada de bom acontecendo, pastor. Nada de bom acontece na minha vida. Por que será? Nada acontece, tudo é a mesma coisa, de pior a pior. Falta confiança, falta fé, falta crer que Deus é um Deus que abençoa. Mas a tua palavra diz o tipo de vida que tu vê e que tu vai viver. Aqueles espias disseram que não conseguiriam entrar. O que aconteceu? Eles não entraram. Os que disseram, vamos entrar, Caleb e Josué, eles entraram mais tarde na terra prometida. Você vive o que você fala. Você vai ter o que você fala. Nós temos que aprender a ser abençoadores. Não, querido, não se preocupe. Pode ser perigoso, mas Deus te protege. Deus vai te livrar. Esse mal não chega na tua casa. Tu está coberto com o sangue de Jesus. Creia, Deus vai levantar um homem. Já levantou. Já levantou alguém lá em Israel que já fez uma vacina aí oral, que no nome de Jesus vai dar certo, que vai ser passado por aí, esse negócio vai acabar. Nós temos que crer que Deus é uma das orações. Deus usa quem? Deus quer usar quem? Os homens. Deus quer usar a mim e a você. Mas Ele vai usar. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que me manter em fé. Eu não vou pegar isso. E se pegar, eu tenho para quem olhar e serei curado. Você tem que entender isso. Não é ter medo. Não é ter medo. Eu conheço um homem. O nome dele é David Hogan. Todo mundo tem medo de lepra, né? Que lepra é um negócio complicado. Eu lembro ele contando uma história. Esse homem aí foi um dos meus discipuladores, que eu de tanto ver e andar e eu vi ele, eu fiquei crendo para a ressurreição de mortos. Vi ele orar com gente sem braço crescer. Presta atenção, são poucos no mundo que tem experimentado isso. Eu tenho visto, isso levantava a minha fé. Eu ouvi ele falar de jejum, que a vida toda dele, ele comia 6 meses no ano. Ou seja, ele comia um dia e o outro jejuava. Comia um dia e o outro jejuava. E era um cara forte. E ele era um cara assim, ó, muito ousado. Bem durão mesmo. Um homem que, comprovado, 500 ressurreições de mortos. 500 comprovadas. E ele mora, sabe onde? Nas montanhas no México. E quando ele vinha para os Estados Unidos, eu queria saber onde ele estava para eu estar lá. Eu ouvia a pregação dele. E eu ficava ouvindo. Ele me mandou um monte de CD dele. VCD, para eu ver os vídeos dele. Ele mandou. O ministério dele mandou e eu passava ouvindo, e a minha fé foi levantando. Eu vi ele orar com gente cega e ver. Eu vi essas coisas acontecerem, um monte de gente de cadeira de roda andar. Porque a fé que ele tinha, o pessoal colocava arma na cabeça do povo lá para negar Jesus. Ele estava num lugar onde tem gorilas, está lá até hoje. O ministério tem crescido, mas de todos, até morrer ele já morreu. E a própria esposa e os filhos dele oraram por ele, Deus trouxe ele de volta. Mas pessoas que não estão nesse evangelho se comprometendo com essas coisas não, que vão, que não desistem, que tudo diz que não, mas eles sim, porque a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Aí Deus honra. São esses os homens que está faltando hoje. Porque para pregar tem muito. Agora na hora do vamos ver ali, tem um cara ali, mas tem um cara lá que está armado. Quero ver quem vai lá. Tem um cara ali que está tentando esfaquear outro. Quero ver, porque tem que crer que Deus defende. A gente ainda não está passando por dificuldades como vamos passar. Quando Jesus estiver voltando, vai ser coisa mais séria. Está perto, mas vai ser coisa bem mais séria do que isso. Imagina se a pessoa com um vírus numa cidade que ninguém está contaminado, está cheio de medo.
cheio de medo de sair de casa, trancado até a cabeça coberta com lençol. Como que vai quando uma coisa séria vier? Quando não tem nenhum caso aqui diagnosticado. De verdade não, tem uma fake news aí, mas não é verdade. Não tem ninguém aqui. Então o que acontece? A pessoa está com medo. Imagina se o negócio vier sério. O que eu quero dizer para você? Temos que pregar coragem. Deus não nos deu um espírito de medo. Na Bíblia a gente vê quem tem coragem e quem tem medo. Deus quer que você seja corajoso. Diga para o seu irmão, seja corajoso. Então ele começa a dizer aqui, olha, se a gente confiar nos homens e deixar de olhar para Deus, nós vamos ficar no deserto, no versículo 6. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Quando eu não vejo que algum bem está vindo, é porque eu estou no deserto. É porque eu estou olhando só para o problema. Eu não estou olhando para a provisão de Deus na minha vida, com o cuidado que Deus tem tido com a minha saúde. Não tem faltado comida para mim, não tem faltado bebida para mim, não tem faltado transporte. Deus tem abençoado. Só que às vezes a gente anda num lugar tão negativista que tudo que as pessoas fazem é falar mal. Falar mal, incriminar, tentar derrubar. Por quê? Porque não tem nada de bom para oferecer. Quem não tem de bom para oferecer tem que falar mal dos outros, tem que falar mal da situação, porque está faltando conteúdo, não tem o que dar, aí fala mal. Porque quem tem conteúdo fala dos milagres que Deus fez, dos milagres que Deus faz. Não vi Jesus em lugar nenhum falar mal, ele chegava lá e resolvia o problema. Sabe o que é que Deus quer que você seja? Alguém que resolve problema. Não que cria problema, que traz problema, que é problema, não. Você é uma bênção. Eu não vejo nenhum lugar na Bíblia que Deus diz que você é um problema, que você é uma bênção, que você é sal da terra, que você é luz do mundo. Agora falta o quê? Eu acreditar, às vezes, que eu sou tudo que Jesus diz que eu sou. Quando você crê que você é tudo que Deus diz que você é, você vai andar em outro nível de cristianismo. Você vai andar em outro nível de crença. E Deus quer desbloquear. Ele quer romper essas limitações. Não, eu sou protegido, Deus é comigo, Ele não me deixa só. Ele garante que se você tiver fé, Ele não te abandona, Ele não te deixa só. Só que o que é que o inimigo quer fazer? Quebrar a fé das pessoas com as dificuldades. Olha só, Jó passou ou não passou por luta? Passou. Deus deixou ele? Não. Deus não deixou ele, mas Jó passou por luta. Se eu fosse julgar a fé de Jó, quando ele estava passando por luta, eu ia dizer, coitado, né? Porque o homem é assim, olha aí, é pecado. Lembra dos amigos de Jó? Começaram a olhar para Jó e dizer, pecado, teu pecado deve ter sido muito grande para tu estar passando por isso. Religiosidade sempre vai dizer que qualquer problema que você está passando é pecado. Quando você vem de uma raiz religiosa, arcaica, tudo que você está passando que é dificuldade, você vai dizer que é pecado. Jó tinha pecado? Não era pecado. É porque quando a gente não tem conteúdo para ajudar alguém, a gente condena a pessoa, julga a pessoa. É mais fácil que tu está no pecado. Tu está caído porque tu é um pecador, tu é um desgraçado, tu saiu do caminho do Senhor, do que você ter autoridade para dizer, vem cá, ó, me dá a tua mão, levanta e anda. Ninguém quer saber do pecado que tu tem ou não tem, não. Quer que você daqui para frente, tu está falando comigo. Se eu sou a luz do mundo, eu vou te dar a mão e vou te levantar. Se tu estava, e daí, tu não vai estar mais. Tu vai sair desse pecado, tu vai sair dessa dificuldade. Para que serve ser a luz do mundo? Para que serve ser o sal da terra se a gente não faz nada? Se a gente está com medo de usar o poder que Deus já disse que nós já temos. Quem diz não é o pastor Marcelo. É a palavra de Deus que diz que você vai colocar a mão sobre os doentes e eles serão curados. Qual é o meu trabalho? Só colocar a mão sobre os doentes e dizer, sai doença, sai espírito ruim, seja curado. Vai ser curado porque eu estou obedecendo algo que Deus mandou e quer que a gente faça. Deus quer usar pessoas. Diga assim, Deus quer usar pessoas. Ah, pastor, será que eu estou pronto? Você tem fé? Se você tem fé, você pode tudo. Se você tem fé, você está pronto. Que não é você que vai fazer, quem vai fazer é o seu Deus. Quem vai fazer o seu Deus, Ele vai responder. Imagina a loucuras que Elias passou. Elias sozinho, cheio de profeta, dentro de uma caverna, com medo, ele foi sozinho enfrentar os profetas de Baal. E ele disse, vamos saber aqui se o Senhor é Deus ou não é. Vamos fazer 2 altares aqui, e vocês vão clamar primeiro ao Deus de você. O Deus que responder com fogo é Deus. E aí, começaram a dançar, se bater, a maioria estava lá. Bater, e música, e tamborim, papapá, e chibatear, sangrando, gritando. Eu só vi Elias dizer, ei, grita mais alto. O Deus de você deve estar dormindo.
Olha que camarada doido, sozinho, contra 800. Ele podia não poder levar uma surra ali, ser morto, apedrejado. Podia. Só que quem disse que alguém toca nele? Se Deus for com ele. Toca não. Como o leão não comeu Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego não pegaram fogo, quando você vai em ousadia e crê que Deus é contigo, rapaz, não tem coronavírus do inferno que toca na tua vida. Não tem, não tem. Ou Deus não é Deus, ou a Bíblia não é a Bíblia. Só que a gente dá tanto ouvido, como eu estou lendo em Jeremias, ao testemunho do homem, ao poder da humanidade, ao poder dos equipamentos, não desvalorizando. Temos que nos cuidar, passar o álcool em gel, usar máscara, evitar estar perto de quem está doente. Tudo isso sem mais. Eu creio acima de tudo isso, que é o meu Deus que me sara, que é o meu Deus que me mantém imune. Ninguém está brincando com isso, nem discordando. Estamos de acordo. Porém, tem tanta gente com medo que nem lembra mais de Deus, nem ora mais. Tudo é só médico, é só notícia. Isso não vai trazer milagre. O que vai trazer milagre é a igreja ajoelhar e orar e crer. E Deus vai trazer, pode usar um israelita, pode usar um canadense, pode usar quem for para uma vacina, mas vai ser resposta às nossas orações. Porque tem gente que está crendo. Então ele fala, no versículo 6 ainda, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Quando a pessoa, ela tem esse espírito de não confiar no Senhor, mas em homens, ela fica triste. Ela está sempre sozinha. Tudo que ela fala é que não presta as coisas. Ela está sem gosto da vida, porque ela não está crendo mais em Deus. Deus é vida. Né? Outra palavra para Deus é amor e outra é zoe, que é a vida de Deus. Você tem que crer para ter vida. A Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então eu estou pregando hoje para quê? Para gerar fé no seu coração. Que Deus pode. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não. Por mais luta que você passe, eu também passo. Por mais impossibilidades que a gente não tenha, que esteja, eu estou vendo pela fé que vai vir. Tem que ser pela fé para as coisas acontecerem. Tem que ter um maluco ali pregando, tem que ter alguém que crê nesse Deus vivo, que sai, porque só um que tem fé vai ver esses milagres acontecerem. E essas pessoas são vocês. Deus quer gerar fé no coração de vocês. Agora a partir do versículo 7, Jeremias 17, 7, fala assim, ó, olha só. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Se eu confiar em Deus, tem gente que está confiando em sal grosso. Tem gente que está confiando em óleo. Tem gente que está confiando em vassoura. Mas Deus quer que você confie no Senhor. O Senhor é de graça, não é uma troca. Você não precisa comprar um envelope abençoado. Você não precisa ter uma chave ungida. O Senhor é o teu Senhor. A tua confiança tem que estar nele. Nele. E é de graça. A Bíblia é clara que diz, ó, de graça recebei, de graça dai. Esse não é momento de ficar abusando de fé dos outros. É o momento de você demonstrar que tem fé e ir lá e ajudar. Não é pedir o povo que já está passando um monte de coisa. O povo quer ajudar porque o povo tem isso no coração de ser abençoador, mas não trocar. Esse é o evangelho verdadeiro. Não precisa de troca. A sua fé tem que estar no Senhor. Ele te abençoa. Sabe, olha só. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. E ele repete, cuja confiança nele está. Você entrou aqui hoje, nessa noite. Eu creio que você confia no Senhor. Por isso você está aqui. Senão estaria em casa escondido, debaixo de um travesseiro. E não estou falando mal de quem está em casa porque tem imunidade baixa, que tem problemas de família. Não, a gente abençoa essas pessoas. Nem todo mundo vai poder ir, mas se você tem fé, saia e faça a obra. Não fala mal do que tem quem está em casa. Olha, existe algum lugar que Jesus desceu o cacete, alguém desceu a vara, falou só contra os religiosos. Ele chegou e disse, hipócritas, fariseus. Ele desceu a lenha mesmo. Nos religiosos que eram para estar, vocês pregam, mas vocês não tocam nem com o dedo naquilo que vocês estão pregando. Então, os religiosos foi a única parte que Jesus desceu a lenha. Mas no povo não. Por isso que eu digo, os pastores, os líderes evangélicos têm que andar em fé para ajudar o povo. Todos têm que andar em fé, não é trancafiado. É ter fé. Ou senão, pula essa parte da Bíblia que Deus cura. Por essa parte da Bíblia que Deus te faz imune, que nenhum mal toca na tua tenda. Como que nenhum mal toca na minha tenda se eu não saio nem do quarto? Se eu não creio que Deus me cura, que Deus me mantém limpo, eu não vou sair. Agora você vai sair e as pessoas só vão ser
tocada se você sair. Ele diz que você vai ser abençoado, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor. Diga assim, ele não temerá quando chegar o calor. Olha a diferença de quem crê, de quem confia. Quando o calor chega, quando a coisa aperta, quando o negócio fica quente, ele não temerá. Por quê? Ele confia no Senhor. Por quê? Porque as suas folhas estão sempre verdes. Ó. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Quer dizer o quê? Ele está sempre bebendo da palavra de Deus. Ele está sempre se renovando, ele está sempre orando. Então ele consegue crer no Senhor. Ele tem uma estrutura para aguentar o tempo de dificuldade. É diferente. Por isso que a gente fala, TSD, ora sozinho com Deus, tira tempo de oração, jejua, Deus vai te fazer forte. Essa é a palavra que Deus está trazendo aqui no meu coração para a gente. Se você se alimentar da palavra de Deus, você não vai temer quando vier o calor. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca. Qual é a coisa que a gente mais vê hoje? Pessoas ansiosas, tendo que comer, tudo ansioso. Calma, você não precisa ficar ansioso no momento da seca, porque Deus é contigo, Ele não vai deixar faltar o teu pão de cada dia. Tem tanta gente que estocou tanta comida, tem tanta gente por ansioso que comprou todos os remédios da farmácia, sem nem estar doente. Olha o desespero. Sabia disso? Tem tanta gente que comprou tanto remédio e tanta comida que vai ficar podre dentro de casa, que a gente sabe como é que é o macarrão daqui, como é o arroz daqui. Passou mais de um mês guardado em casa, começa a aparecer coisa. Não precisa disso. A Bíblia diz que Ele nos ensina a orar o Pai Nosso, que a gente deve pedir o pão de cada dia. Aí tem que depender para Deus para todo dia. Estoquei nada, comprei nada. Todo dia Deus me dá o meu para aquilo ali que eu preciso. Não precisa, é diferente. Quando a gente crê no Senhor, Ele nos mantém. Olha só, Ele não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Diga assim, não deixará de dar fruto. Aí quando que eu sei que as coisas estão e quando não são? Pelo fruto. A Bíblia quer que a gente dê fruto. Quer que a gente dê fruto. Jesus passou por uma figueira uma vez, e aquela figueira era bem verdinha. Mas ele queria comer um fruto e de lá não tinha. O que é que Jesus fez? Amaldiçoou a figueira e ela secou. Os discípulos ficaram impressionados. Quem é esse que tem até poder sobre as árvores? Essa figueira a gente viu que estava verde, agora secou. Olha só, Deus quer que a gente vá e dê fruto. Não basta estar verdinho em casa não, você tem que dar fruto. Deus quer que a gente dê fruto. Entenda isso, é necessário que a igreja não venha andar em medo, mas dê fruto. Olha só, o coração é mais enganoso que qualquer coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha só, isso é forte. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí Deus mesmo responde, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Diga assim, conduta. Deus nos recompensa de acordo com a nossa conduta, de fé, de acordo com a nossa conduta, de acordo com as suas obras. Diga obras. Deus quer que a gente tenha obras, boas obras. Deus quer que a gente ajude o próximo, que a gente ore pelo próximo, que a gente não ande em medo. Amém? Deus está falando comigo nessa questão de a gente realmente não temer, de ter fé, de sair, de orar com as pessoas, né? Deus quer isso para a nossa vida. Outra passagem que nós vamos estudar agora, está em Números. Abra sua Bíblia em Números. Eu vou mostrar para você o que traz esses problemas e como e qual a solução de Deus. Números capítulo 21. Olha só. Vou mostrar como funciona no dia a dia, na realidade nossa. Como é que funciona. Como é que a gente traz problema e como é que a gente traz cura para a nossa vida e para o nosso povo. Números capítulo 21. A partir do versículo 1 fala assim. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe,
soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas, capturou alguns deles. Então Israel fez esse voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e a cidade deles, de modo que o lugar foi chamado Orlã. O que aconteceu? O povo de Deus foi atacado. Às vezes você é atacado. Alguém da igreja foi atacado. Alguém que você conhece foi atacado. E aí? Eles foram falar com Deus, né? Eles foram capturados. Aí Israel falou com Deus, fez um voto. Eles conversaram com Deus, oraram, fez um voto. Deus ouviu o voto e entregou aquele povo na mão dos israelitas. Quando você está sendo atacado, o povo está passando por luta, o que você tem que fazer? Se chegar a Deus. Quem podia ajudar eles? Eles já eram um povo de Deus. Eles tinham que falar com Deus. Toda vez que você estiver no meio de um problema, alguma coisa estiver acontecendo ao seu redor, alguém foi capturado, alguém ficou doente, faça um voto. Fale com Deus. Diz a Bíblia que Deus escutou o voto deles e fez o quê? Entregou o povo na mão deles. Olha só, quando você confia, você fala com Deus. Diga assim: quando eu confio, eu falo com Deus. E Deus me ouve. Tem mais, você tem que acreditar que Deus te ouve. Amém? Acredite que Deus te ouve. Porque eu te digo, as coisas mais malucas no mundo, as coisas mais difíceis no mundo, é a gente orando aqui e Deus fazendo algo assim espetacular, inédito, que toda vez Deus faz algo novo e supre a tua necessidade. Isso acontece comigo direto. Um milagre a cada dia. Deus vai fazendo milagre, 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 milagre. Eu não posso nem falar de alguns porque assusta. Tem cada milagre que Deus faz que é tremendo demais para entender. Eu lembro que quando eu vim para cá foi um dos milagres. Eu deixei tudo e vim. Deus sempre me manteve aqui, ó. Sem ganhar salário, sem nada, Deus sempre mantendo. E eu falei, quando Deus faz uma vez, Deus faz duas, Deus faz três, Deus faz quatro. Tudo que você já experimentou na sua vida, Deus faz de novo. Deus continua mantendo a sua igreja, mantendo você. O negócio é, você vai ter fé. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá fé na terra, porque o que precisa é fé para que as coisas aconteçam. É fé. Teve um dia que eu trabalhei o dia todo e falei, rapaz, isso não dá certo. Senhor, me dá um sinal. Aí eu fui consultar Deus. Senhor, me dá um sinal. Dia todinho nada. Me dá um sinal. Eu vou trabalhar essa noite. Se essa noite for ruim também, eu vou parar com esse negócio aí que o Senhor não quer que eu esteja nessa noite. Então, nessa noite, no meio do deserto, numa noite, eu fiz mais de 200. Quando no dia todo não tinha feito nem 20 de lucro. Então, o que eu quero dizer? Deus vai dando sinais. Olha aí, eu faço. O negócio é você fala comigo, né? Sobre o trabalho, sobre a situação, sobre qualquer que seja. Isso é um pouco. A gente pode usar fé em maneiras bem maiores. Bem maiores do que essa. Mas é um exemplo que você tem que crer em Deus para que as coisas aconteçam. Olha só aqui. Uns foram capturados, outros entraram, Deus abençoou o povo, né? Deus entregou o pedido, o povo cumpriu o voto. Aí tudo bem, deixa eu falar um negócio para vocês. O povo é forte na batalha. Diga comigo, o povo de Deus é forte na guerra. O problema do povo de Deus é o caminho. Que no caminho acontece tanta coisa, o povo é forte, o povo é guerreiro, o povo luta, mas com o passar do tempo, o caminho, a trajetória, o tempo, aí o povo tem problema. Aí o pessoal começa a murmurar, aí o pessoal começa a reclamar. Olha só, veja aí, eles acabaram de ver a vitória, Deus tinha entregado, eles tinham visto a bênção de Deus, Deus operando, eles conseguiram vencer. Deus deu quando eles pediram. Quando ele fez voto, Deus respondeu. E logo em seguida, veja aí, no versículo 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho. Diga assim, impaciente no caminho. É ou não é verdade que quando a gente está andando com Deus, muitas vezes vem a impaciência?
Por que não aconteceu ainda? Por que isso está acontecendo? Ah, não acredito que eu saí daquela cidade para essa e esse negócio está aqui também, a dificuldade está aqui também. Ah, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Então, presta atenção, se tem uma das coisas que vai querer derrubar o povo de Deus, se chama impaciência. Não sei o que vou fazer amanhã, não sei como eu vou pagar essa dívida, não sei como vai acontecer isso, ah, meu Deus, e começa a gerar o medo e o desespero. Impaciência, eles lidaram com isso, ó. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para morrermos no deserto? Sabe o que é que destrói o povo de Deus? Começa com a impaciência, depois pelo que o povo fala. Diga assim, pelo que o povo fala. Ele começou a falar contra Deus, começou a reclamar de Deus, começou a reclamar de Moisés, começou a reclamar do presidente, começou a reclamar de tudo. E aí? Aí se prepara, que Deus vai aguentando, começa a fazer chacota. A gente viu as brincadeiras que fizeram no carnaval com Jesus. Vão brincando, vão brincando, vão brincando, vão não crendo, vão escarnecendo e ninguém toma da atitude. Quando é para outra coisa, chega a polícia, chega tudo para fechar, mas na hora de tomar atitude contra algumas coisas que estão na mídia, não toma. E está errado. Imagina só fazendo chacota com Jesus. Com o Salvador. Não fica, nada passa despercebido o Senhor. Chega uma hora que Deus vem e manda um castigo, a mão pesa. Aí vem para todo mundo. Tem uns crentes que vão pegar a doença, por quê? Porque não está firme mesmo na fé. Mas se estiver firme, pega não. Se estiver debaixo do sangue de Jesus, crendo em fé, pega não. E se pegar é curado. Eu vou mostrar aqui, olha só. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Ou seja, esqueceram todas as pragas, esqueceram todas as curas, esqueceram o mar vermelho, esqueceram tudo. No meio da dificuldade, normalmente quem não confia no Senhor começa a reclamar. Reclama do líder, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do presidente, começa a reclamar, porque não está confiando em Deus. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Era o maná que Deus mandava do céu, mas o que é que o povo dizia? O povo de Deus, nós detestamos essa comida. O que Deus ia fazer? Deus ia fazer alguma coisa. Então tem gente, eu não aguento ir para o culto, eu não aguento mais ouvir essa palavra. Não, bota outra coisa, bota um filme, bota outra música. Mas não quero ouvir louvor, eu não quero ouvir nada de Deus. Olha só, eu digo a você, ó, não tem problema de você ouvir outra música, não tem problema de você ver filme, não tem problema de você ver Netflix, mas sempre vai escolhendo isso antes de Deus, que você não vai ter a provisão e a proteção de Deus quando você precisar, não tem nada de errado. Eu vejo Netflix, eu gosto, mas eu gosto muito mais, eu fico lá pesquisando lá filmes de fé, né? Filmes que vão aumentar a minha fé, que vão acrescentar alguma coisa. Não que eu não veja outros, mas sempre eu vejo mais. Se eu for ler uma notícia secular, eu vou ler 20, eu vou ler 15, eu vou ler 10 capítulos mais da Bíblia. Eu vou tentar me fortalecer mais, vou procurar um livro evangélico. Para quê? Para aumentar a minha fé, para sempre colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu acordo, eu vou direto o quê? Ler a Bíblia, eu vou direto orar, eu vou comer, eu agradeço pela comida que eu tenho. A gente tem que ter alguns hábitos que demonstram que Deus está em primeiro lugar. Quando tudo diz que não, e o povo diz que não, e os 10 espias também cristãos diz que não, eu digo que sim. Feche a sua se você quiser, mas a minha não. Feche a sua, feche, mas a minha não. Por quê? Porque não é minha, é de Deus. E eu não ouvi Deus mandar fechar. Eu fui mandar pregar. E foi nesse tempo que a gente viu gente sendo batizado. Foi nesse tempo que pessoas foram cheias do Espírito Santo. É nesse tempo que o Senhor vai trazendo revelações, graça, portas vão se abrindo. No mundo espiritual as coisas vão acontecendo. Agora eu estou falando mal de quem fechou? Não. Eu estou falando mal de quem não está indo? Não. Eu estou falando que uns confiam no Senhor, outros não. Outros falam do Senhor. E não estou falando mal. Deixa cada um ter a sua posição, mas deixa a gente em paz quem quer ir. Deixa do jeito que a gente respeita quem fica, nós temos que respeitar quem quer ir, quem quer fazer, quem quer orar, quem crê que Deus cura. Está entendendo? Não fala mal de quem não crê, mas nós somos dos que creem.
Ninguém fala mal do outro aqui. Aqui na igreja é proibido falar mal das pessoas. A gente ama, a gente cuida. Só que eu tenho que ensinar uma Bíblia que fala de fé. Um Deus que fala de fé. Um Deus que fala de cura. E Ele vai curar. Agora Ele só usa quando você tem. Se você não tiver fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você vê Daniel na cova dos leões, o leão não comendo ele, o que acontece? Fé, agindo. Quando você vê Sadraque, Mesaque e Abednego não sendo queimado, o que foi? Fé, o quarto homem andando. Quando você vê Paulo sendo chibateado, sendo apedrejado, dado por morto muitas vezes, isso quer dizer o quê? Que ele era um maluco? Não, mas que ele tinha fé. Quando você vê Estevão apedrejado, pregando, a luz sobre o rosto dele, e ele levando pedrada, o primeiro mártir quer dizer o quê? Fé. Pessoas que deram a sua vida por Jesus. Deram a vida. O que é fé? Fé é quando você está disposto a dar a sua vida por Deus. A sua vida, não é seu dinheiro só não. Isso é o mínimo, o nosso dízimo é o mínimo, a nossa oferta é o mínimo. É dar a sua vida. E o que é a sua vida? O seu tempo. A sua vida é o seu tempo. Tempo não se compra. Tempo não se compra. Às vezes a gente, não, quanto que você quer para você ir lá trabalhar no meu lugar? Porque eu quero ir para a igreja. Eu te pago para eu poder ir para a igreja. Eu arranjo outro trabalho para eu poder ir para a igreja. A minha vida foi sempre assim. Uma proposta bem boa. Não. Eu prefiro ganhar menos e poder ir para a igreja, poder participar dos cultos. Porque isso fortalece a minha fé. E se Jesus voltar amanhã, como é que está a minha fé? Está entendendo? E aquilo te faz bem. Tudo que você abdica de alguma... Existe pessoas que têm motivo. Peraí, deixa eu falar para vocês. Tinha ou não tinha motivo os 10 espias de dizer que era difícil? Tinha. Sempre tem motivo. Sempre tem motivo. Já pensou? Pegaram um paralítico que não andava, paralítico, sentindo dor. 4 homens pegaram esse paralítico porque tiveram fé, desceram um camarada pelo telhado. Se fosse hoje, não, o paralítico ele tinha que ficar bem guardadinho em casa, porque ele é paralítico. Meu Deus, vai doer na costela dele, vai doer nos braços dele, porque como é que ele ia descer esse paralítico por cima do telhado? Gente que tem fé é diferente. Me desculpem, mas gente que tem fé é diferente, age diferente. Desceram o camarada e ele foi curado. Outra mulher, no meio da multidão, mulher, sangrando, era para estar fora do acampamento, ela no meio da multidão empurra um, empurra outro, sangrando, quebra a lei, quebra tudo, que ela não podia fazer nada disso, e pensava com ela mesma, ou seja, tinha fé, que se ela apenas tocasse na veste de Jesus, seria curada. Ela foi curada. Fé é diferente. Outro lá cego, Bartimeu, Jesus, tem misericórdia de mim, gritou e gritou. Os discípulos mandou cala a boca, deixa de incomodar o mestre. E ele gritava mais alto e mais alto, até que Jesus parou e disse, traz ele. O que é que você quer? Quero ver curado. Fé exige ação. Diga assim, fé exige ação. Porque fé sem obras é morta. Então se eu vejo que todo mundo que tem fé fez alguma coisa, e digo que eu tenho fé, e eu não faço nada, alguma coisa está errada com a minha fé. Talvez é um pensamento positivo, mas fé é assim, e sempre nos momentos mais difíceis. Veja os heróis da fé. Noé, meu Deus do céu, Deus falou comigo, constrói uma arca. É um louco. Construiu uma arca num lugar que nunca nem choveu. E ele lá trabalhando todo dia. E Deus dando os detalhes da arca como ia ser. E todo mundo zoando. Ele convidou. Ninguém quis entrar, mas os animais entraram. Um de cada espécie, a família dele. Quando veio a chuva, o que aconteceu? Todo mundo morreu. Não caia nessa besteira de ouvir a maioria. Porque a maioria está errada. A maioria, quando o dilúvio vier, fica. A Bíblia diz o quê? Que a porta é estreita. E apertado é o caminho. Porque é o caminho da fé. Você tem que crer. Tem que crer que essas coisas não vão atingir você. Não ande com medo. Não ande com medo. Só digo isso para você. Não ande com medo. Escolha ter fé ao invés do medo. Se proteja. Use o álcool gel. Use a máscara se tiver gente, muita gente. Evite alguns lugares. Mas não é isso que está dominando você. O que está dominando é fé. É fé. A gente tem que ser submisso às nossas autoridades. Mas acima de tudo, eu tenho que entender que a minha confiança está no Senhor. Olha ali. A porta está fechada, podia ter aberto se eu quisesse dizer, eu sou. Está fechada, está tendo no culto. Mas não tá, as pessoas não estão aqui? Não está vendo o culto? E eu ainda estou estudando melhor o que está acontecendo, o que realmente está acontecendo, o que pode, o que não pode. Então,
por precaução, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, mas vamos ter culto, não vou parar. A palavra está sendo pregada, não é para mostrar para os outros que eu estou aqui, que eu sou melhor, que eu não sou, é a graça de Deus, mas é para dizer que nós não paramos, nós não vamos parar. Então olha o que acontece aqui, estamos quase acabando aqui. O povo começou a reclamar, falar contra Deus. Por que você nos tirou do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Deus mandou serpentes venenosas e mordeu o povo que estava reclamando e muitos morreram. Eu não tenho dúvida que esse corona, Deus permitiu, que nada chega sem que Deus permita. E que vai trazer muita gente ao arrependimento, está juntando muita gente de partido A e partido B na política estão começando a entrar em acordo, gente que não falava com outra gente, família que não se falava, estão oferecendo casa, estão oferecendo ajuda. Por quê? Porque estão vendo que dinheiro não cura coronavírus, não cura o Covid-19, nem dinheiro, nem poder. Na verdade, quem é mais poderoso foi quem pegou, né? As pessoas que têm mais condições que estão com esse vírus e em festas super, né, de quem tem mais dinheiro, foi que pegaram isso aí. Mas tem povo de Deus que pega também, mas eu vou te mostrar a solução, que tudo que Deus faz, existe uma cura para isso aqui, existe cura. Então, o problema não é se pegou ou não pegou, é para onde a gente está olhando, porque Deus cura. Toda a Bíblia não é, aquele cara nunca teve problema, não é isso, que na Bíblia todos tiveram problema, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É quem está olhando para Jesus, quem está buscando se corrigir, quem está buscando ter fé, quem está buscando sair do medo, sair da fofoca, sair das intrigazinhas pequenininhas e começar a adorar a Deus. É isso que Deus está buscando. A Bíblia diz verdadeiros adoradores. Aí tem gente que está magoado com o irmão, com uma besteirinha aqui. Outro está chateado porque a pessoa disse que ele era feio. Outro está dizendo porque não sei quem disse que não gostava dele. E isso aí vai contaminando as pessoas com coisas tão bestas. Então, umas besteirinhas dessa aí, entendeu? Deixa as pessoas intrigadas. Aí Jesus volta e a pessoa fica. Falta de perdão, falta de amor ao próximo, falta de compaixão, falta de ajudar. A Bíblia diz lá em Mateus: tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Quando foi isso? Quando você não fez para um dos pequeninos. Outra vez diz: tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Quando você fez isso? Quando você fez para os pequeninos. Quem são os pequeninos? Nós, um ao outro. Você nem sabe para quem você está fazendo, mas quando você faz sem querer receber nada de volta, você está fazendo para Jesus e está contando no céu. Por isso que as obras são importantes. E eu estou quase acabando aqui, olha só. Então, Números 21, versículo 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas, morderam o povo e muitos morreram. Muitos estão morrendo hoje, estão ou não estão? Estão. Tem muita gente morrendo. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor. Diga assim: falamos. Quando a gente fala contra as autoridades, sem saber o que a gente está falando, sem saber o que a pessoa está vivendo, porque a gente acha que entende mais do que elas, vem coisas sobre a nossa vida. Vem doença, vem lutas espirituais, vem lutas financeiras, vem tudo que imaginar, porque Deus não mandou a gente falar mal das nossas autoridades, mandou a gente orar por elas, interceder por elas. Eu digo a vocês, ninguém aqui queria estar no lugar do presidente hoje. O camarada, eu acho que não tem tempo nem para dormir. Se ele abre a boca, cai em cima dele. Se ele não fala, cai em cima dele. É difícil você liderar, né? Se você liderar você é um líder de um trabalho, é difícil lidar com pessoas. Imagina liderar um país inteiro. É uma responsabilidade que eu acho que não dá nem para a pessoa dormir direito se não tiver a graça de Deus. Não existe dinheiro no mundo que compense isso. Tem que ser alguém que é escolhido realmente por Deus, que é difícil. Se você opta por um lado, alguém não concorda. Se você opta pelo outro, alguém não concorda. E assim vai. Nós temos sempre que orar pelas nossas autoridades. Senhor da sabedoria, da graça, guarda. O Senhor colocou, o Senhor vai liderar, que Ele tome a frente. Nós temos que crer num Senhor que nos abençoa. Até porque a nossa confiança não está no presidente, né? Está no Senhor. Amém? Olha só, acabando aqui, ó. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Deixa eu falar um negócio. Você errou. Você pecou.
Você fez alguma coisa que desagradou a Deus? Existe um jeito. O qual é? Arrependimento. Você chega lá e diga, volta lá até Moisés, me perdoa por ter falado mal de você, me perdoa se eu te falei mal, me perdoa se eu te julguei, me perdoa se eu falei contra a tua vida, me perdoa. Ora a Deus para que esses negócios saiam da minha vida. Ora a Deus para que as coisas voltem ao normal. Exige humildade. Só que às vezes a pessoa tem que estar morrer gente mesmo, como era o povo de Israel, que o povo era duro. Às vezes o crente é duro. Ele não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Ele quer estar certo, orgulhoso. Levanta a cabeça, eu não disse. Aí Deus tem que mandar uma praga. Às vezes para derrubar, para mostrar para que ele é medroso. Que ele não é tudo o que ele achava que ele era, que o homem não é nada, a gente não é nada sem Deus. Quem nos dá o fôlego de vida, a saúde é o Senhor. Ou a gente reconhece que é Ele que nos mantém de pé, ou a gente não é nada. É Ele. Então qual é o segredo? Pede perdão a Deus se você errou. Às vezes nós temos que orar o quê? Pela nação inteira, como fez Neemias. Senhor, perdoa a nossa nação, perdoa as pessoas que falaram mal contra Ti, perdoa as pessoas que pecaram, que prevaricaram contra o Senhor. Nós temos que pedir perdão pelo pecado até dos outros. Para quê? Para sarar a terra, não é descer o cacete nas pessoas e não tentar ajudar. Então eles chegaram aqui e assumiram, O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor. Falar contra Deus é um pecado grande. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. Tira a serpente do meio de nós, ora para que essa serpente saia. Vamos orar para que esse coronavírus vá embora. Que acabe, que o Senhor mande uma vacina, alguma coisa, que isso pare. É isso que nós temos que fazer. Pecamos contra Ti, Senhor. Pecamos, mas afasta de nós esse vírus. Vamos nos humilhar ao Senhor, porque Deus vai ouvir dos céus e vai nos proteger. É isso que Deus quer. Que a gente se humilhe, que a gente saiba que só Ele pode nos proteger. Essa pandemia pode fazer assim, e pegar em todo mundo. E todo mundo está frito. Como também Deus vai soprar, que é isso que eu creio, e ela vai cessar. Vai vir o controle, vai vir o remédio, vai passar isso aí. Mas isso vai servir para muitas pessoas voltarem para Deus e verem que só o Senhor cura. Deus usa homens, Deus usa. Deus vai usar um cientista, vai usar um biólogo, vai usar alguém para criar essa vacina. Já está fazendo isso aí. Mas nossa confiança não está nos homens, está no Senhor. E aí ele diz o seguinte aqui, Olha o que ele diz aí, esse é o remédio, presta atenção. O povo estava sendo picado, o povo foi a Moisés. Então, olha só, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Deixa eu falar quando que um líder está pronto. Presta atenção. Quando ele é capaz de orar pelo povo que falou mal dele. Se ele não for capaz de fazer isso, ele não está pronto para liderar. Moisés era um líder por causa disso. Falaram mal dele, mas ele era capaz de chegar a Deus e orar e interceder por aquele povo que falou mal dele. Está entendendo? Era Jesus. Jesus estava na cruz e o pessoal metendo a chibatada em Jesus, matando Jesus. Jesus não tinha pecado nenhum. E Jesus disse o quê? Perdoa-os, porque eles não sabem do que fazem. A diferença do cristão é essa. Jesus disse, se você ama aqueles que te amam, que diferença você está fazendo? Até os publicanos e pecadores fazem isso. Agora, quando você ora pelas pessoas que te perseguem, tu é cristão. Quando você ora e intercede pela vida de alguém que está te perseguindo, que no teu espírito, a tua vontade é que aquela pessoa, viesse a sumir da terra, e você orar por ela, o Espírito Santo está ali. É diferente ser cristão. É ser igual a Jesus. Então Moisés, ele era líder por isso, porque ele amava o povo. Mesmo o povo me xingando, mesmo o povo dizendo que eu não prestava, que eu já estou velho, que não dava para ser ele. Eu vou orar por esse povo para que Deus afaste as serpentes. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem é e quem confia em Deus e de quem não é. Podem aprender que isso aqui é Bíblia. Não interessa, mas você é besta, você é bobo, você é isso. Não chama, chama. Quando você vai tratar bem aquela pessoa que está te derrubando, está dando facada, está roubando de você, está esculpando pelas costas, dizendo que você não é ninguém, que você não é nada, mas tu é trouxa, ainda vai querer aquele camarada contigo? Ainda vai querer aquela pessoa contigo? Você sabia que Jesus sabia que Judas ia trair ele? Ele sabia, Deus me deu uma mensagem dessa. Que Judas ele sabia, só que Jesus não despediu Judas. Judas se matou. Não foi Jesus. Foi Judas que tirou a sua própria vida.
Jesus não deixou ninguém. Pode notar, Jesus não deixou ninguém. As pessoas deixam Jesus. As pessoas saem do lugar, mas não Jesus. Jesus não abandonou ninguém. Olha só. Então, aqui para terminar, o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Presta atenção. Faz uma serpente, coloque ela num poste. Quem for mordido, viverá. Então, deixa eu trazer uma palavra para o dia de hoje. E eu creio que esse é o texto. Não interessa se você não está com Covid, que eu sei que aqui ninguém está, graças a Deus. Mas se você conhecer alguém que está com Covid, se você souber alguém que está com esse coronavírus, diga para ela: olhe para Jesus, que você vai ser curado. A palavra de Deus é essa. Olhe para a serpente, que mesmo se tiver sido mordido, ela viverá. A gente já viu o testemunho de várias pessoas aí, é que a mídia só fica falando desgraça. Várias e várias pessoas pegaram e foram curadas. Estão bem. Ou seja, a minha palavra para quem está ouvindo: está com Covid? Olha para Jesus, ajoelha, Deus vai te curar. Vai se curar, não vai ter morte, coisa nenhuma. Se olhar para Jesus, se arrepender, se humilhar e buscar o Senhor, é curado. E acabou-se. Deus cura mesmo. Ele disse que esse é o segredo, e por isso que eu trouxe essa palavra para hoje aqui, ó. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Não tinha parado a praga, mas quem olhasse para a serpente que tivesse sido mordido, viverá. Olha só, Moisés fez então a serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Diga assim: eu vou permanecer vivo, mesmo que as cobras me piquem. As cobras a gente não pode evitar, tem cobra que vai te morder, mas eu escolho olhar para Jesus. Como assim, Jesus? Deixa eu te mostrar quem que é essa serpente. Aqui, ó. Cadê o texto? João capítulo 3, versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para todo o que nele crer venha ter a vida eterna. Você crê no Senhor Jesus? Vida eterna para você. Amém? Não podemos evitar que as cobras nos piquem, mas podemos escolher para quem nós vamos olhar. Amém? Nós estamos todos no mesmo caminho. Todos no mesmo caminho. A diferença é para quem nós olhamos. Escolha olhar para Jesus. Perdoe, esqueça. Quando você não perdoa, todo tipo de ataque vem, espiritual, na sua vida financeira, no seu coração. A pessoa lá não está nem tuiu para você, e você sofrendo e chateado, e os demônios vindo. No momento que você diz: eu perdoo, eu libero perdão, eu escolho olhar para Jesus, toda essa maldição cai por terra. Você começa a crescer. Cresce, você vai gerar água no deserto. No meio onde está tudo vazio, a gente está cheio. Deus faz milagre. De porta fechada, sem placa e cheio de gente na igreja. Como é que faz isso? Quem que faz isso? Só Jesus. Amém? Fique de fé. Vamos orar pelo Brasil, pelo Cascavel, pelo mundo. Amém? Nós vamos orar. Amém. A irmã aqui, a líder de oração da nossa igreja, já avisou que terça-feira tem oração. Amém? Depois eu quero falar com os líderes que possivelmente a nossa reunião de liderança vai ser amanhã. Se todo mundo concordar, a gente estabelece um horário e faz a reunião de oração, nossa liderança amanhã. A gente vê um horário que dê para os líderes ou para a maioria e a gente faz amanhã. Agora eu queria que você desse a mão ao seu irmão. Nós vamos orar pelo Brasil e por Cascavel, porque nós temos que ter fé, amém? Se Deus te trouxe aqui, eu te digo, é porque você é um homem de fé, uma mulher de fé, uma jovem de fé, e nós vamos fazer a diferença. A Bíblia diz que o que dois ou mais concordarem aqui na terra, será feito nos céus. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, no nome do Senhor Jesus, ali Ele está. Quem crê que Jesus está aqui?
Glória a Deus, Ele está aqui. E eu creio que é Ele que vai fazer cessar esse Covid-19. Eu creio que esse Covid-19 não vai tocar na tua vida, nem na tua família. Amém? Vamos unir a nossa fé e dizer o quanto nós amamos o nosso Deus. E vamos interceder e pedir perdão. Olha, o segredo de Neemias, o segredo aqui do povo era pedir perdão pelo pecado do povo. Pedir perdão pelo afastamento do coração do Senhor. E o Senhor perdoava. Vamos começar a nos arrepender, pedindo perdão pela nação, pedindo perdão pela vida daqueles que nos apunhalaram, pedindo perdão por aqueles que falaram mal do Senhor Jesus. Vamos pedir perdão, porque eu sei que o Senhor vai escutar do céu, assim como Ele escutou a Neemias, assim como escutou aqui ao profeta. Vamos fazer assim. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós como igreja do Senhor, pedimos perdão, Senhor, pelo Brasil. Perdoa, Senhor, aqueles que falaram mal do Senhor, para aqueles que falaram mal das suas autoridades, para aqueles, Senhor, que estão aí, Senhor, sem fé, com medo. Perdoa, Senhor. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é o nosso refúgio. Que nessa noite, Senhor, nós liberamos perdão para aquelas pessoas que falam mal contra a nossa vida, que falam mal contra as igrejas, que falam mal contra as autoridades. Perdoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebra as cadeias, destrói as muralhas, destrói as dificuldades, que nessa noite toda maldição, toda feitiçaria do inferno seja quebrada. Shekatá, Ricamassúria, Beressolteká, Chorebacara, Soremanás. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a tua igreja, Senhor, trazendo ousadia, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que está aqui hoje, que está aqui reunida, que o Senhor possa fazer imune, Senhor, essa pandemia, Senhor. Ela e suas casas, Senhor, sejam imunes. Que o Senhor acampe os teus anjos, assim como o Senhor fez, Senhor, no Antigo Testamento. Todo aquele que tinha sangue nos murais das suas casas, nenhuma praga pegou. Eu creio que nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida e nenhuma praga, nenhum vírus vai nos pegar. E nós oramos, Senhor, para que o Senhor afaste, Senhor, esse vírus do Brasil. Afasta esse vírus, Senhor, do planeta, Senhor. Faz cessar essa pandemia, Senhor. Nós cremos que é o Senhor, Criador do céu e da terra, que dá uma autoridade, que tem autoridade e manda cessar. Então, assim como o Senhor ensinou os discípulos naquele barco e disse: homens de pequena fé, porque eles não repreenderam os ventos, nós queremos ter fé, Senhor, para repreender esse Covid-19. Nós, como igreja, repreendemos esse Covid-19. Cessa, para, em nome de Jesus. Sai do nosso Brasil, sai dos Estados Unidos, sai da Espanha, sai da Itália, sai em nome de Jesus. Que haja cura para toda essa nação, que haja cura para todas as nações que estão passando por essa luta. Assim nós oramos e cremos como igreja que nós servimos a um Deus poderoso que nos escuta, e assim nós já vemos, Pai, tudo voltar ao normal pela fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe.